Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, e o foco que é a proposta da mensagem de hoje, o verso 17. Amém? Romanos, capítulo 1. Eu gostaria de ler com os irmãos o verso 16 e o verso 17. Tem todo um contexto, na verdade, essa passagem aqui, que a gente vai conversar a respeito desse contexto aqui. Deixa sua Bíblia aberta, que a gente vai retomar para o contexto dessa passagem aqui. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Mais uma vez, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém, irmãos? O justo viverá da fé. É um tema muito interessante, porque para a gente falar de Deus, de fé, ainda mais hoje, não só hoje, mas ao longo de toda a história da igreja, a gente tem pelo menos uns 2 grupos de pessoas de pensamentos. Deixa a sua Bíblia aberta que a gente vai voltar para aí, mas eu queria trazer uma introdução para esse contexto, para a gente compreender o que a palavra de Deus nos diz. Ao longo de toda a história da igreja, a gente tem um grupo de pessoas que acredita que existe um Deus. Não importa se crê em Cristo ou não, se crê em Maomé, se crê em Buda, mas elas acreditam que existe um Deus. Em contrapartida, existe um outro grupo também que pensa que não existe Deus nenhum. Então a gente vê 2 grupos, 2 pensamentos distintos. Uns que creem na existência de um Deus e outros que não creem na existência de um Deus. Simplesmente nós nascemos, nós vivemos, nós nos reproduzimos, um dia morreremos e pronto, acabou. Eu queria falar a respeito, principalmente nesse início, para a gente entender esse contexto, porque para ter fé em um Deus, a gente precisa saber que Ele existe. A gente precisa crer que Ele existe. Hoje a gente tem muito debate. Hoje, na verdade, o Brasil é como se fosse um atraso da Europa. A Europa agora está vivendo um momento de crise teológica, está vivendo um momento de crise de fé, onde muitas igrejas estão se fechando porque elas não creem mais em Deus, na existência de Cristo. Um local onde expandiu-se o evangelho, expandiu-se o protestantismo ao longo da humanidade, agora se vê afundando-se na fé, porque não creem mais. Isso tem chegado aqui, isso tem chegado dentro das nossas igrejas. Infelizmente, às vezes chega dentro da nossa igreja. Eu lidero também um grupo de jovens lá na igreja, e às vezes eu vejo esses discursos de algumas pessoas, que será que Deus existe mesmo? E a gente às vezes fica confuso, às vezes a gente fica perplexo. Às vezes algumas pessoas falam que a ciência prova que Deus não existe. Na verdade, isso é uma balela, mentira, porque a minha Bíblia diz que toda a sabedoria e ciência está escondida em Cristo. E quando nós conhecemos a ciência, não importa se é física, biologia, qualquer tipo de ciência, nós conseguimos perceber Deus nessa ciência. Eu ainda sou muito, admiro muito uma pessoa que viveu no século, na verdade na década de 90, até 2000 um pouquinho, que era Enéas. Ele era um camarada muito inteligente. E uma certa vez perguntaram para ele se ele era ateu, e ele, como entendido de ciência, biologia, medicina, física, tudo, ele falou que não existia possibilidade de não crer num Deus, porque todas as coisas que ele via na natureza, e principalmente o homem, mostrava que existia um ser que criou tudo isso. Não tem como o homem existir se não existir um ser que criou tudo. Não tem como ter a natureza se nós não tivermos um Deus. E ele trouxe bem compreendido a respeito da complexidade do homem, porque ele compreendia muito a respeito do homem, era um médico muito renomado, e ele falou que no nosso DNA, cada um tem um DNA diferente, e a biologia fala disso. O meu DNA é diferente do pastor, que é diferente do Carlos, que é diferente de qualquer um dos irmãos que estavam cantando aqui, tem uma voz muito bonita. Nosso DNA é diferente. É por isso que quando algumas pessoas vão fazer lá
no campo da arqueologia, pesquisas, descobrem pessoas lá do passado, de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e elas sabem quem são, porque nós temos um DNA específico, cada um tem o seu DNA. E aí ele vai dizer, a ciência vai dizer que esse DNA é escrito como se fosse um encadeamento de escritas lógicas. Não é uma coisa solta, como se eu pegasse um monte de palavras e jogasse aqui no meio da igreja e as coisas ficassem jogadas. Não, não é assim. Você pega as palavras e vai encadeando. É como se você escrevesse o seu nome no seu DNA. Seria mais ou menos algo parecido com isso. E Enéas falava muito disso dentro da ciência, que o nosso DNA, se a gente fosse montar livros com a escrita do nosso DNA, a gente ia conseguir montar mais de quase 4.000 a 5 livros de 500 páginas escritos. Isso não escrito de qualquer forma, mas escrito no encadeamento lógico, ou seja, uma escrita lógica. E aí ele falou ele uma vez sendo confrontado por um ateu, amigo dele, ele falou, cara, você é conhecedor disso, não tem como eu não crer que Deus não existe. Para mim, Deus existe com base nisso. Existe um escritor, Norman Geisler, ele é um apologeta, ele foi ateu, inclusive hoje ele é cristão, ele professa sua fé em Cristo, e ele escreveu um livro onde com mais alguns outros autores, e esse livro, o tema é Não Tenho Fé o Suficiente para Ser Ateu. É um livro muito interessante e ele fala a respeito disso, ele descreve isso que o próprio Enéas defende, e ele faz uma comparação com essa escrita do nosso DNA, como se a gente pegasse um saco de penas, subisse no avião, fosse a 12 km de altura, se tivesse a possibilidade de a gente abrir o avião lá, a gente rasgasse o saco de penas e lançasse essas penas no alto. Um avião disparado a 1.000 km por hora quase. É como se essas penas caíssem e escrevessem o nosso nome. Ele falou que a probabilidade das coisas acontecerem assim, ao acaso, seria esse acaso aí. Na verdade, ele está provando ali, através da ciência, que não tem como ter acaso, porque isso é impossível de acontecer. Você subir no avião, rasgar um saco de pena e as penas caírem e escreverem o seu nome. Isso ele compara com o nosso DNA. E ele fala nesse livro que Deus se manifesta através dessa criação. Parece que é só um apologeta que está escrevendo isso, que Deus não escreveu isso em lugar nenhum. Que Deus não manifestou isso aos filhos. Parece que isso é só uma ideia do Enéas. Parece que isso é só uma ideia de Norman Geisler. Mas isso está escrito na nossa Bíblia. E eu vou mostrar para vocês. Salmo 119, onde Deus se revela através da criatura, através da criação. No Salmo 119, verso 1, vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A Bíblia mostrando que Deus existe, junto com a ciência. Aqui onde nós lemos, em Romanos, capítulo 1, se você for um pouco mais à frente, no verso 20, a Bíblia vai dizer porque as suas coisas, falando a respeito de Deus, de Cristo, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem, e fica assim, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que ninguém, ou seja, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, sem defesas, sem desculpas. Paulo escreve exatamente o que Enéas falou agora, há muito tempo atrás, que Deus se manifesta através daquilo que ele criou. E calma, para a gente não ter confusão, porque muitas religiões pregam isso. Mas aqui em Romanos nós vemos que essa manifestação de Deus ela é exclusiva para uma adoração exatamente a Ele. Muitas pessoas creem que existe uma divindade, por isso adoram o sol, como os índios sempre fizeram há muitos anos e até hoje fazem. Mas eles, ao se depararem com um tempo fechado, e percebem que, na verdade, o sol que parecia ser poderoso é coberto por um outro Deus que é a nuvem. Como é que pode o sol ser tão poderoso e ser coberto pela nuvem? E o homem se apega tanto em adorar a um Deus e tenta criar imagens para si de um Deus, quando, na verdade, Deus se manifesta nessas coisas. Não para serem adoradas simplesmente para adorar o sol, mas para adorarmos a um único Deus. Deus existe. A ciência mostra para a gente. E a Bíblia mostrou para a gente aqui agora. Se Deus existe, então é claro que o Gênesis é verdade para a gente. Na verdade, a pessoa que defendeu muito a evolução, Darwin, ele no final da sua vida ele percebeu que ele fez uma besteira, que tudo que ele falou era mentira. Tudo que ele falou a respeito de evolução, de nós vimos de um local distinto, na verdade de um
povo que foi evoluindo até chegarmos nós hoje aqui, ele se deparou que isso era uma mentira e reconheceu a mentira que ele falou, mas essa mentira é contada até hoje nas escolas. Mas nós vimos que Deus existe. O criacionismo é uma verdade. Se a criação é uma verdade, Deus nos fez de uma forma. Deus nos fez à imagem e semelhança dele. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, verso 26, assim, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais terrestres e daí por diante. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que isso diz para nós? Essa mensagem de nós sermos semelhantes a Ele, não é porque nós somos onipotentes, porque nós não temos todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus é onisciente, mas nós não somos. Nós não somos onipresentes, nós não estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, todos os lugares não estão diante de nós, mas Deus nos comunicou alguma coisa, quando Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Ele nos comunicou amor, Ele nos comunicou moral, Ele nos comunicou algumas coisas que a Bíblia vai nos dizer e vai chamar isso de atributos que são de Deus, que são comunicáveis a nós. É por isso que a gente não precisa de leis morais, por isso que a gente entra dentro de uma tribo indígena e lá tem lei moral do pajé, de todo mundo. Alguém chegou lá para criar constituição para eles? Não. Lá tem uma lei moral, porque foi comunicado ao homem através da criação. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem nasceu com um princípio moral. O homem tinha ética, o homem tem ética. Mas o homem se perdeu nessa moralidade, nesse conceito, quando ele se volta contra uma ordem direta de Deus. Olha só, você pode desfrutar de tudo que eu criei. Na verdade, tudo isso é para você, menos uma coisa. O homem deu as costas para essa ordem direta do próprio Deus e desobedece a Deus. Em Gênesis 3, 21, em todo o contexto de Gênesis 3, o homem erra, peca contra o Senhor. Então entra o pecado na humanidade. E Paulo vai dizer em Romanos que por conta de Adão entra o pecado no mundo, e por isso que todos nós estamos destituídos daquela glória que foi dada no início. Todos nós, sem tirar nem pôr nenhum. Quem vai nascer daqui a 5 anos está destituído da glória de Deus, se não reconhecer a Cristo. Se Cristo não voltar daqui a 200 anos, quem nascer daqui a 200 anos, ou nesse tempo, vai nascer com pecado, vai ser gerado em pecado. E o salmista Davi, ele reconhece isso, quando ele professa que em pecado ele foi gerado no ventre da mãe dele. Já ele reconhece todo o contexto que foi passado de geração em geração, mas nós temos uma solução. Deus, quando ele vê esse erro do homem, parece que o homem tenta enganar Deus, parece que não é só hoje, né? Desde sempre. Adão, ele se esconde, parece que conseguiria se esconder de Deus. Nós não conseguimos nos esconder do Senhor. Nós aprendemos nesse contexto da história de Adão por uma coisa, que às vezes nós erramos, nós falhamos, nós temos erros, mas nós nos justificamos nos nossos erros, nos nossos atos, nós nos escondemos, quando na verdade nós temos que chegar diante de Deus e reconhecer nossas falhas, para acontecer alguma coisa com a gente. O que Deus fez com Adão? Deus fez uma coisa que ele faria, figura para o resto da humanidade, cobraria para a humanidade fazer por um longo tempo até chegar em Jesus. Deus, ele pega um cordeiro, ele mata um cordeiro e fez desse cordeiro túnicas de peles para vestir Adão e Eva, para cobrir o pecado de Adão e Eva. Na verdade, era uma figura de Cristo aquilo. E Deus, a partir daí, ele institui todo esse contexto de sacrifício. Óbvio que a gente vai ver esse sacrifício mais à frente sendo institucionalizado no período levítico, com o sacerdócio e daí por diante, mas nós vemos, a partir desse contexto, uma coisa: para a gente ter remissão de pecados, existia a responsabilidade de um sangue inocente ter que morrer e derramar um sangue inocente. Hebreus 9 vai falar isso, verso 22, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E nesse Hebreus 9 ainda, nesse capítulo, vai falar a respeito do sacrifício no Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo, fazendo alusão a essa figura que era falada no Antigo Testamento, ou seja, o perdão, a remissão de pecados no Antigo Testamento, e agora o perdão e a remissão de pecados no Novo Testamento. E nós vemos que Deus existe, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem caiu, perdeu essa essência, mas Cristo veio. Como Paulo escreve em Filipenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fazendo-se semelhante a homens. Ele veio, ele se humilhou, e sendo homem, ele foi mais além, ele foi servo.
ele se fez servo. E foi obediente até a morte de cruz. E por conta disso, Deus o elevou esse nome de uma forma tão grande, sobremaneira, que o exaltou esse nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, não importa onde seja, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Quer seja nos céus, na terra e debaixo da terra. Paulo escreve isso em Filipenses. Jesus, ele vem, ele se faz como homem, e nos evangelhos nós vemos toda a história de Jesus. E em João capítulo 20, do verso 30 a 31, nós vemos que João escreve que Jesus, na verdade, operou muitos milagres diante dos seus discípulos, tantos outros que não estão escritos neste livro, no livro de João. Mas estes, porém, estão escritos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. A redenção é através de Cristo, a remissão de pecados é através de Cristo, porque só há um mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo. É escrito em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. O próprio apóstolo Paulo escreve isso. Se Cristo é o mediador, e se Cristo nos reconcilia com Deus, nós precisamos reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, como João escreve. E isso é para todos, sem tirar nem pôr ninguém, porque todos foram destituídos da glória de Deus. Por isso que Deus ama o mundo de tal maneira, não ama o mundo muito, não ama o mundo de uma forma grande, Ele ama o mundo de uma forma tão maravilhosa que, quando João escreve, João não consegue qualificar a grandeza do amor de Deus para com o homem. E Paulo descreve isso em Romanos, que nisto é provado o amor de Deus para conosco, que quando nós ainda éramos pecadores, Deus deu a vida do Filho dele por nós. O amor dele foi revelado por todos nós, por todos os pecadores. E nessa conversa de Jesus com Nicodemos, em João capítulo 3, nós vemos Jesus conversando a respeito dessa vida eterna, dessa salvação, desse novo nascimento, e ele fala a respeito de um amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus existe, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Nós desobedecemos a Deus e perdemos essa glória, perdemos esse relacionamento, mas Jesus veio para nos reconciliar com Deus, e através da fé nele, nós nos reconciliamos a Ele. Nós nos reconciliamos a Deus. Mas para tanto, nós temos uma missão como igreja. Jesus, quando vem e separa esse povo, que ele chama esse povo de igreja, ele chama esse povo do seu povo exclusivo, como Pedro escreve, uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo dele. Nós somos esse povo através de Cristo. Quando nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor, quando nós reconhecemos o plano de redenção através de Cristo, nós fazemos parte dessa adoção, nós fazemos parte dessa filiação de Deus, como Paulo escreve em Gálatas, porque nós somos filhos como filhos adotivos, quando nós reconhecemos a Cristo. E nós só reconhecemos a Cristo senão pelo Espírito de Deus. E se fazemos, Ele clama através de nós, Abba, Pai, porque nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte disso, nós somos a igreja de Cristo, nós somos esse corpo, e para isso nós temos essa responsabilidade na vida, e nós temos uma missão como igreja. Pela graça nós fomos salvos, e nós precisamos entender o contexto de graça, porque hoje nós temos um contexto quase que dualista. Uns pregam a graça através do legalismo, e outros pregam a graça através de uma crença fácil demais. Uns pregam a graça através de eu preciso fazer algo para ser alcançado por essa graça. Assim como a Igreja Católica sempre fez ao longo de muitos anos, lá por conta de Martim Lutero, batendo o que a gente fala a respeito das solas, só a graça, e daí por diante, só a fé, só a Escritura, só a glória de Deus, só Cristo que salva. Não é indulgência, não é o mérito humano, mas é a graça de Deus. Não é o legalismo, não é através da lei. Em contrapartida, não é uma crença fácil, eu creio, mas eu posso viver a minha vida de qualquer forma, eu posso viver a minha vida de qualquer jeito, eu posso fazer o que eu quiser, como se eu fosse um agnóstico do tempo de Pedro, de Paulo. Eu creio em Deus, mas a minha vida carnal, eu tomo conta da minha vida, eu faço o que eu quero. Já que a minha carne é perecível, eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quiser. Esse era o pensamento de um agnóstico. Nós não somos agnósticos, nós somos crentes em Cristo. Nós cremos num Deus que veio e morreu por nós.
A graça dele nos alcançou, mas a Bíblia nos garante que quando a graça nos alcança, ela nos transforma. A mesma palavra que Paulo dá para a igreja, que pela graça nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, para que ninguém se glorie. Ele vai citar nos versos seguintes, especificamente no verso 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, aos quais Deus preparou para que andássemos nela. Aquele que é alcançado pela graça não é legalista, a ponto de achar que eu preciso fazer algo para ser alcançado por Cristo. Mas em contrapartida ele também não crê com uma crença fácil. Eu apenas creio. Tiago vai dizer que crer por crer, qualquer um crê, até o diabo e os seus demônios lá creem. Mas nós cremos não com uma crença fácil, mas uma crença que transforma. A graça que invade o nosso ser, através do Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nos convence de tal maneira que nós seguimos a Jesus por nossa vontade e nós nos renunciamos dia a dia para servir a Cristo em boas obras. Praticando boas atitudes, sendo amoroso, sendo fiel. Vivendo como a geração eleita, como um sacerdócio real, nação santa, um povo exclusivo. Sabe a diferença de um povo exclusivo para um povo prioritário? Sabe a diferença da exclusividade para a prioridade? Eu queria dividir com os irmãos já sabem. Já sabem, eu sei que sabem. Prioridade é... Vamos pensar num banco. Vamos pensar num banco. Lá no caixa do banco a gente tem caixas com prioridade. Tem prioridade para idoso, prioridade para gestante, prioridade para quem tem deficiência e daí por diante. Aquele caixa lá não é exclusivo para idoso, não é exclusivo para quem tem deficiência ou para quem é gestante. Ele é prioritário. Ou seja, se não tem nenhum gestante, nenhum idoso, se não tem ninguém que atenda essa prioridade no banco e eu estou na fila, eu posso ser atendido naquela vaga lá. Porque é prioridade para idoso, não é exclusividade para idoso. É um exemplo. Isso seria prioridade. E a exclusividade? Eu dei um exemplo uma certa vez lá na igreja que a vaga para deficiente, ela não é prioridade do deficiente. Ela é exclusividade do deficiente. É por isso que quando eu paro na vaga de deficiente, não sou deficiente, eu sou multado. Ou deveria ser multado. Porque aquela vaga não é prioridade do deficiente. Quem chegar primeiro ganha. Não é assim. A vaga é dele. E ponto. O que eu queria falar a respeito disso? Quando a igreja é manifestada, quando Pedro escreve que nós somos um povo exclusivo de Deus, nós não somos a prioridade de Deus. Nós somos exclusivos, ou seja, nós não separamos um tempo para vir aqui cultuar a Ele. E depois eu faço o que eu quiser. Eu vou para minha casa e posso namorar 3 meninas, 2, namorar quem eu quiser, ser adúltero, ver vídeos pervertidos na internet, ou fazer qualquer outra coisa, roubar as pessoas de forma ilícita, se é que tem roubar de forma lícita, né? Mas beleza, só para os irmãos rirem um pouquinho, vou ficar muito me olhando sério, mas não existe essa questão de prioridade, nós não somos um povo de prioridade de Deus, a Bíblia diz que nós somos um povo exclusivo, ou seja, nós somos propriedade exclusiva, só de uso apenas de Deus e de mais ninguém. Quando nós reconhecemos a mensagem de Cristo, quando Ele nos chama, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome todo dia a sua cruz e siga-me. Aquela palavra de Cristo traz um contexto muito profundo para a gente, porque tem vontade, expressa a vontade. Aquele que quer, quem não quer não vem. Aquele que quer vem, mas aquele que quer vem, tem uma coisa a fazer, tem que se negar e tem que morrer. Ou seja, tem que carregar uma cruz. A cruz simboliza o quê? Uma morte. Jesus foi pendurado no madeiro, Jesus morreu, assim como todos os outros homens que foram pendurados na cruz por Roma, pelo governo romano, não tiveram outra solução a não ser a morte. O que Jesus está dizendo, quem quer vir após mim, quem quer me seguir, ser meu discípulo, vem. Tem que ter vontade, tem que se negar. Não é fácil, se negar não é fácil, mas nós precisamos nos negar porque nós carregamos uma cruz, ou seja, é o nosso objeto que vai nos conduzir à morte. Por isso que Paulo declara, já estou crucificado com Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo vivo em mim. E a vida que eu vivo na carne, não vivo no meu corpo, mas vivo na fé pelo Filho de Deus. Porque quem está crucificado está morto, não tem vontade. Morto não reclama. Tu já viu morto reclamar porque está quente? Eu particularmente nunca ouvi. Se eu ouvisse, eu me assustasse, o demônio ia sair correndo. Tu já viu morto reclamar de herança? Quem reclama de herança é quem fica vivo. Já viu morto reclamar que não está comendo?
Estou com fome. Já viu algum morto fazer isso? Morto não reclama, morto não tem vontade. Assim como Jesus diz, tome a sua cruz, ou seja, morra dia após dia em prol dessa mensagem, em prol de mim, porque aquele que quer ganhar, logo a mensagem em seguida de Jesus é, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse sim ganhará. Olha só, nós temos que perder a nossa vida, nos gastar e nos deixar ser gastado em prol do Evangelho de Cristo, porque Ele é, como nós lemos, o poder de Deus para a salvação. É através de Cristo, de mais ninguém. Se Deus existe e o homem se perdeu e precisa de um sacrifício para se achegar a Deus novamente, esse sacrifício foi cumprido em Cristo, e é através dele que nós nos achegamos a Deus. Cristo é o sacrifício perfeito, Ele é o perfeito sacerdote e o perfeito sacrifício. Ele se deu por nós e morreu para conduzir os nossos pecados sobre os seus ombros, como Isaías declara, que sobre si Ele levou as nossas transgressões. O castigo que nós merecíamos, Ele nos dá paz. O castigo está sobre Ele, não está mais sobre nós. Cristo levou sobre si, mas precisamos crer que Ele levou. Maomé não fez nada. Eu já tive a oportunidade de pregar para muçulmano lá na África. Eu fui em Guiné-Bissau. É um país ainda não é perseguido. Acredito que não será nessa geração. Não sei se daqui a algum tempo será. Mas não é perseguido. Mas a maioria daquele país é muçulmano. E eu convivi com alguns muçulmanos. Eles reconhecem a Cristo como um homem maravilhoso. Eles chamam naquela região de Issa. Issa é um servo mesmo de Deus, um exemplo para todos nós, um profeta destinado de Deus para trazer uma mensagem para nós, mas eles não reconhecem Cristo como o nosso Senhor, como o Salvador da humanidade. Na verdade, eles creem em Maomé como sendo essa pessoa, se é que Maomé fez alguma coisa por alguém. Maomé só soube guerrear, travar guerras físicas, conquistar através de sangue derramado. Isso nós vemos através da história, a partir do ano 600 até o ano 700 depois de Cristo. Maomé não fez nada por ninguém, Buda não fez nada por ninguém. A evolução do espírito não faz nada por ninguém, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez. Morreu, segue-se o juízo. Nós um dia morreremos e nós nos encontraremos com Cristo. Nós encontraremos com Ele, salvos ou não, mas nós nos encontraremos com Cristo. E a Bíblia me garante, eu creio na Bíblia, que todo joelho se dobrará diante dEle e reconhecerá que Ele é o Senhor. Se nós teremos que fazer isso um dia, que nós o façamos aqui, né? Já que Ele nos dá a oportunidade de ser salvos, teremos que fazê-lo aqui. Mas não é só reconhecer que Cristo é o nosso Senhor. O contexto dessa passagem que Paulo escreve, ele fala de tudo isso que eu falei aqui. Ele fala de 3 coisas que eu queria falar aqui. Já estou caminhando para encerrar. Quando Paulo escreve todo esse contexto do primeiro capítulo de Romanos, e o que nós lemos, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Eu queria destacar 3 pontos aqui para a gente. Um é fé, o segundo é a justiça de Deus, e o terceiro é Evangelho. Tudo está escrito aqui. A fé, que é o que a gente vai trabalhar e o que a gente comentou a respeito de crer em Cristo. Nós temos alguns conceitos que um teólogo certa vez escreveu a respeito da fé. Ele trabalha a fé de pelo menos 3 formas: a fé intelectual, a fé emotiva e a fé decisória. A fé de um poder motivacional de decisão. A fé intelectual, ele vai trabalhar a respeito de um convencimento. Eu acredito, eu fui convencido de que aquilo é verdade. A fé emocional é que aquilo vai tocar a minha alma, ou seja, eu não só entendo no meu conhecimento, mas o meu emocional é tocado e eu reconheço tanto intelectualmente como emocionalmente. Mas não basta só crer intelectualmente, ter fé intelectual e emocional. A gente precisa ter uma fé de decisão, uma fé decisória. E esse autor, Strong, vai dizer isso, que a fé ela tem que englobar esses 3 aspectos: a intelectual, a emocional e a decisória. Por isso que nós nos achegamos a Cristo. Mas o que Paulo escreve aqui a respeito da fé, ele faz uma comparação com aquilo que Abacuque escreve em Abacuque 2, no verso 4, ele vai dizer que a mesma coisa, mas o justo viverá pela fé. A fé que é descrita em Abacuque, Paulo vai transliterar para cá, vai dizer aqui para os irmãos em Roma, ele vai dizer a mesma coisa que Abacuque estava dizendo: a fé
A fé não num contexto intelectual, não num contexto emotivo e não apenas decisório, mas um contexto de perseverança e fidelidade. Quando Paulo escreve, o justo viverá pela fé, ele está dizendo que nós precisamos ser fiéis naquilo que nós cremos. Nós precisamos ser perseverantes naquilo que nós cremos. Sabe, nós somos testemunhas de Cristo, mas infelizmente muitas vezes algumas testemunhas de Cristo não são fiéis a Cristo, e a palavra que saem de suas bocas, elas não têm valor, porque qual é o valor de uma palavra, de um poder, de um evangelho que transforma um homem de um caráter corruptível por um caráter de Cristo, que transforma um homem que roubava e agora não rouba, mas ele agora passa a roubar novamente? Qual é o poder de transformação que essa palavra tem, se nem na vida dessa pessoa teve poder? Quando Paulo cita isso para os irmãos em Roma, ele vai escrever exatamente a respeito dessa perseverança. Os irmãos precisam crer e perseverar em Cristo, ter fé que Ele vai resgatar-nos e crer com fidelidade, ser fiéis a Ele. Assim como Deus chamou a uma certa vez, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ele fala, Abraão, anda na minha presença e ser íntegro, ser completo. Ou seja, nós precisamos ter fé, mas uma fé completa em Cristo, perseverar. Uma fé não de esperar de braço cruzado, mas uma fé de esperançar, uma fé que move, uma fé que tem ação. Uma fé sem obras, ela é morta, como o Tiago escreve. Nós precisamos perseverar, ser fiéis. É possível ser perseverante, é possível ser fiel. E eu falo porque uma vez eu já ouvi de um jovem lá da minha igreja, falando assim, Miguel, eu entendo que Jesus veio para nos salvar, mas não temos como resistir à nossa tentação, porque a tentação é muito forte, e o meu corpo é falho, eu sou pecador, eu falho, eu erro. Eu não quero dizer que nós não somos falhos, nós não erramos, porque se o dissermos que nós não somos falhos, nós já estamos cometendo um erro, mentindo, e assim nós nos cometemos como transgressores, como pessoas que erram. Nós somos falhos, mas o que eu quero dizer é que às vezes a igreja e nós ficamos confusos, é porque parece que a nossa mente nos confunde, que nós não conseguimos vencer as tentações, nós não conseguimos superar, nós não conseguimos vencer. Assim como na cabeça daquele jovem, ele achava que não podia suportar, não podia passar por cima em Cristo. Paulo escreve isso em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, que não nos vem sobre nós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará ser tentado acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, nos dará também o escape, para que possamos suportar. Não existe algo que nós não conseguimos suportar. Não existe algo que nós não conseguimos vencer em Cristo. Nós só conseguimos fazer através de Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer, mas através de Cristo nós suportamos. É por isso que José suportou. É por isso que muitas outras pessoas suportaram e suportaram dores físicas. É por isso que Paulo, como um homem doutor da lei, como um homem que tinha privilégios no judaísmo, deixou de ser um homem privilegiado para ser um homem desprezado, deixou de ter bens, riquezas, para ser um homem padecendo necessidade, e por isso que ele professa que pode todas as coisas naquele que o fortalece. Por quê? Porque ele sabe passar necessidade, sabe ter muito, sabe ter comida, mas sabe passar fome, sabe ficar em paz, mas sabe ter tribulações, porque na verdade nós conseguimos suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. A fé, o justo viverá pela fé, o justo viverá perseverando com fidelidade. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor. É claro que nós somos falhos, é claro que ao longo do percurso nós tropeçaremos, mas isso não é motivo de tropeçarmos sempre, isso não é motivo de cairmos sempre, porque tem um dito popular que diz que aquele que erra duas vezes, aquele que comete o mesmo erro é um tolo, é um burro, mas aquele que comete um erro e aprende com o seu erro é um inteligente. Mas além disso, aquele que aprende com os erros dos outros é um homem sábio. Que sejamos cristãos sábios e temos muito exemplo de erros e falhas na Bíblia para a gente ver aonde não errar e aonde acertar. Cristo faz com que nós consigamos sair fiéis de toda aprovação. O que nós vemos aqui, Paulo escreve, é da justiça de Deus, que assim como diante de um tribunal, Deus nos julgará. Deus julgará a humanidade. Sabe, isso é preocupante para o terceiro aspecto que eu queria falar. Presta atenção. Primeiro, a fé, a perseverança.
O segundo é a justiça de Deus. E o terceiro é o Evangelho. Presta atenção nisso, que isso é muito importante para o terceiro aspecto. Quando o homem, ele não reconhece em Cristo, e é o que Paulo escreve aqui em Romanos capítulo 1, que Deus se deixa revelar a todos, e por isso toda a humanidade, ela fica indesculpável, ou seja, ninguém tem desculpa para dizer, eu nunca ouvi falar de Cristo, eu não sei quem é Deus, eu não sei como é essa divindade. Na verdade, Paulo está dizendo que Deus se manifesta de tal forma que Ele agirá com justiça perante todos. Sabe, o homem fracassou, como nós falamos, e por conta desse erro, Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom, assim como Paul Washer às vezes vai dizer nos seus escritos, ele vai dizer que pela bondade de Deus é que ele vai julgar e condenar aquele que está perdido. Imaginem, assim ele faz a comparação, se a gente chega no nosso lar, e a gente vê a nossa casa assaltada, ele vai mais além, se eu chego na minha casa e vejo o ladrão que assaltou a minha casa, mas além de roubar a minha casa, ele matou meus pais, matou meus irmãos, levou tudo o que eu tinha. Eu consegui prender esse marginal, consegui prender essa pessoa e consegui só prender, eu não fiz mais nada além de prender. Chamei a polícia chegou e prendeu aquele homem, e esse homem vai ser conduzido a um juízo, a um julgamento. E quando ele chega diante de um julgamento, nós esperamos que o juiz seja uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa boa, porque ele fará o quê? Ele julgará com bondade, com justiça e com honestidade. O que ele fará? Condenado. Nós esperamos que essa pessoa que errou seja condenada. E ele faz a comparação desse juiz bom, honesto e justo com Deus. Porque Deus é bom, honesto e justo, ele precisa condenar o pecador. Porque um dia o homem se desvirtuou de Deus e pecou e fracassou. E porque Deus é bom e não porque Ele é mau, Ele precisa condenar. Ele vai condenar. Só que a diferença está naquele que crê em Cristo para aquele que não crê em Cristo. E nós já mencionamos. Aquele que crê em Cristo tem a quem recorrer, tem um advogado. E na verdade Isaías vai mais além. Quando nós chegamos diante desse tribunal fazendo uma figura, é como se nós chegássemos diante de Deus e Deus batesse o martelo, está condenado, mas Cristo está do nosso lado. E o castigo que eu merecia, que agora vai me dar paz, está sobre Jesus. Quando nós chegamos diante de Deus, nós somos condenados, mas Cristo carrega sobre si essa condenação. Mas e quem não tem Cristo? A justiça de Deus ainda é boa, a justiça de Deus ainda é honesta, e ela irá condenar. E aí entra o terceiro aspecto, o Evangelho. Se nós somos a igreja de Cristo e temos uma missão, e qual é a missão da igreja? Não importa se é pastor, se é líder de jovens, se é o músico, se é o ministro do louvor, não importa quem seja, se é o irmão que tem 50 anos de igreja, vem e vai embora e cultua a Deus e só ora sentado no banco, ou não se interage muito com as atividades físicas aqui da igreja, não importa com quem quer que seja, a missão é global, a missão é de todos, a missão é da igreja, não é só do pastor, não é só do líder, a missão é da igreja, e a igreja é o corpo de Cristo, o corpo é composto por membros, eu sou um membro, você é outro membro, nós fazemos parte de um corpo, e essa missão é nossa, é minha, é sua, quem tem 20 anos, quem tem 50 anos, quem tem 70 anos, quem tem 80 anos, não importa, a missão é nossa. E a missão tem que ser cumprida. Como bom militar, missão dada é missão cumprida. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Se os homens só são salvos e redimidos dos seus pecados através de Cristo, eles precisam conhecer a Cristo. Então Cristo dá uma missão para a igreja. Vá e pregue. Qual é a missão? Olha só, meus filhos, quando eles chamam os discípulos, chamam o grupo dos discípulos e falam assim, olha só, eu vou ser assunto aos céus, mas vocês precisam fazer discípulos. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem crê e for batizado não será condenado, mas aquele que não crê será condenado. A missão é nossa, a missão é de ir por toda a humanidade, desde o tempo dos apóstolos até hoje. Enquanto Cristo não voltar, essa missão tem que ser cumprida. Aonde nós vemos isso? Nas Escrituras.
Quando Jesus diz a respeito dos finais dos tempos, do princípio das dores, em Mateus 24, no verso 14, ele diz que o fim viria a respeito de uma coisa, só viria o fim quando este evangelho fosse pregado em todas as tribos, em todas as nações, em todas as línguas. Quando este evangelho de Cristo fosse pregado em todos os cantos do mundo, então viria o fim. A nossa missão é de aguardar a volta de Cristo, mas é de fazer com que a volta de Cristo aconteça, de pregar o evangelho. E ela é uma missão muito importante, porque Deus é bom, e Ele amou a gente de tal forma, que Ele já fez o papel dEle, Ele deu o Filho dEle, e nós precisamos pregar a remissão de pecados em Cristo. Jesus vai dizer isso quando Lucas escreve no verso 24, que importa que fosse pregado que Cristo padeceu e ao terceiro dia ressuscitou, para que através dele fosse pregado remissão, arrependimento e a remissão de pecados para toda a humanidade. Nós precisamos pregar o evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Mas por que isso é importante? Pregar o evangelho. Se você acredita que Deus existe, que o homem se perdeu e ele precisa do sacrifício perfeito de Cristo, o que serão daquelas pessoas na nossa geração que não ouvirem falar de Cristo? Se a salvação é a respeito só apenas de Cristo, se a salvação é por meio de Cristo, se Cristo é o único mediador, como será o fim dessas pessoas? Para onde elas irão? Paulo vai dizer que não existem pessoas sem desculpas. Todos nós conhecemos. E a missão de Cristo não teria lógica se o ignorante, se a pessoa que não conhecesse Cristo fosse salva. Não teria lógica Jesus dizer para a gente: vai por toda a humanidade, pregue e fale que eu morri por todos vocês. Não teria lógica Jesus falar isso se aonde não chegasse a mensagem de Cristo, se o ignorante que não conhecesse a Cristo fosse salvo. Sabe, Deus condena o homem que não conhece a Cristo, não é porque ele é mau, é porque ele é bom. Mas sabe onde está o mal? Está em nós, que nós esperamos de braço cruzado. Sabe, se nós não formos, quem irá? Assim como é falado com Isaías, naquela conversa, quem há de ir por nós? Quem irá ministrar isso? Assim como Isaías, nós temos que dizer: Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Sabe, a fé, a justiça de Deus e o Evangelho. O Evangelho nada mais é que anunciar a mensagem de Cristo, anunciar o arrependimento e a remissão de pecados, a salvação através de Cristo. É por meio dele, tudo é por ele e para ele, tudo para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Eu queria encerrar esse contexto a respeito do justo viverá pela fé, fazendo essa conclusão. Nós temos que entender que a nossa vida não é vida para ser vivida de qualquer forma, senão para glorificar a Cristo, para glorificar a Deus. Então nós precisamos perseverar, ser fiéis. Nós precisamos entender que a justiça de Deus irá trazer um contexto global para a humanidade a respeito de uma salvação, de uma condenação. Mas para isso nós precisamos pregar Cristo, anunciar Cristo. E eu queria fechar com um exemplo que os irmãos conhecem. Uma certa vez, ao longo da história da igreja, um grupo de pessoas conhecido como moravianos. Na verdade, ninguém conhece, alguns conhecem os nomes de alguns deles, alguns historiadores conhecem com mais profundidade, mas o contexto desses homens foram conhecidos como os moravianos. Ou seja, eles não conheciam Miguel, não conheciam o Peixoto, não conheciam o irmão cantor, o pastor da igreja, não conhecia pelo nome. É como se conhecêssemos como os cariocas, como os brasileiros, ou seja, um grupo conhecido pela sua região, os moravianos, aqueles da Morávia. Uma certa vez eles começaram o maior movimento missionário da história da humanidade, se não o maior, talvez um dos maiores. E eles começaram renunciando o seu próprio desejo, a sua própria vontade, porque eles se propuseram orar 24 horas por dia, porque eles entendiam que não eram por seus méritos e por suas capacidades que eles conseguiriam alcançar a humanidade. Então eles começaram a orar 24 horas por dia, para que eles fossem resposta daquilo que eles oravam. E a oração deles era com base nisso, que eles tivessem que ser resposta para a oração deles. Ou seja, eles vão orar para a salvação da humanidade, mas eles não queriam orar para aquilo que eles não pudessem dar resposta. E eles oraram 24 horas por dia ao longo de 100 anos.
Rapaz, eu não sei nem se eu vou ver 100 anos. Mas os camaradas conseguiram passar 100 anos orando 24 horas por dia. Óbvio que não era 24 horas por dia uma pessoa só, porque não tem como, biologicamente, ficar 100 anos orando 24 horas por dia, ou para o mosteiro, ficar orando, não. Era um revezamento, onde a igreja orava constantemente. A igreja entendeu que a ação dessa obra, dessa propagação do evangelho é movida pelo Espírito. Entendeu que, como aconteceu em Atos 13, que enquanto a igreja orava, o Espírito separou Paulo e Barnabé para o chamado missionário. A igreja entendeu que a mensagem era pregada pelo poder do Espírito. E eles oraram 100 anos. E ao longo desses 100 anos eu queria dividir uma história para os irmãos. Porque às vezes a gente espera coisas grandes acontecerem, assim como eu já tive discurso com alguns jovens. Essas últimas semanas eu discuti isso com os jovens lá na igreja. E um deles falou assim, Miguel, mas eu preciso de um chamado muito específico. Eu falei, rapaz, tu está esperando aí vir um anjo do céu, bater na tua porta e falar assim, fulano, que eu não vou falar o nome aqui, porque o Lili conhece, para não ficar antiético aqui, então eu vou falar só fulano. Fulano, você tem que ir pregar o evangelho lá não sei aonde. Eu falei, é isso que tu está esperando. Você não lê a Bíblia e vê lá o id por todo mundo e pregar o evangelho. Você não leu isso não? Onde você passou? Você pulou o id? Você pulou essa parte? Anunciar o evangelho? Você pulou. Você precisa esperar Deus revelar de novo que você precisa ir? Aí ele, não, mas preciso ter um chamamento específico. Eu falei, rapaz, essa é a nossa chamada. Deus chamou a igreja para isso. Se não chamasse para isso, Ele não teria outra condição. A nossa missão é essa. A nossa missão é fazer isso. Essa é a nossa responsabilidade. E ele ficou confuso muito tempo. Eu falei, cara, eu vou te dar esse exemplo. Eu dei esse exemplo desse jovem moraviano. Existiam dentro desse grupo de missionários, principalmente 2 jovens que se destacaram, dentre eles, não por se destacar por um ato, mas por essa atitude que eles fizeram. Eles não fizeram coisas maiores do que os outros, mas essa atitude foi uma atitude de renúncia total, ou seja, uma coisa sem volta. E eles não esperaram um anjo descer do céu e falar, pregue o evangelho. Eles só entenderam que a mensagem da igreja, a missão da igreja era ir pregar. Viver de fé é ir pregar. Ele precisava ir pregar. E eles conheceram uma certa região, próximo onde eles residiam, próximo dessa região do Conde Zinzendorf, que eles residiam naquele local. E eles conheceram uma ilha que tinha um dono dessa ilha, era um ateu. Ele não cria em Deus. Mas naquela ilha tinha cerca de 2.000 a 3.000 escravos. E não tinha ninguém na ilha a não ser escravo. Só tinha escravo na ilha. E naquela ilha ninguém sabia de Cristo. Ninguém tinha ido naquela ilha pregar de Cristo, porque para chegar dentro daquela ilha era necessário ser um escravo. E ele conheceu dessa ilha a respeito de um escravo que fugiu dessa ilha. Ele sabia que ali não havia ninguém que conhecia Cristo. Ele sabia que se eles não conhecessem essa geração, esses 2.000 a 3.000 homens estariam condenados porque não conheciam Cristo. E esses 2 jovens, entendendo a missão da igreja, entendendo o propósito que Deus nos destinou para nós cumprirmos, ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, enquanto nós fazemos isso. Isso é uma palavra de Jesus. Esses jovens entenderam e decidiram, nós iremos para essa ilha. Esses 2 moravianos mandaram uma carta através desse conde Zinzendorf para o senhor daquela ilha, o ateu. E eles disseram para esse homem, através da carta, que eles queriam ir para aquela ilha pregar Jesus. Mas como você vai falar de pregar Jesus para um ateu? Aí aquele senhor ateu responde de forma debochada, olha só, não tem como você entrar na minha ilha para pregar o seu Jesus para esses escravos, senão sendo um escravo. Ele não sabia que aqueles jovens estavam destinados a pregar. E eles responderam novamente àquele senhor, nós aceitamos ser seus escravos. E o Senhor responde mais uma vez de forma debochada, já que vocês querem ser meus escravos, faz o seguinte, vende as coisas que vocês têm aí, junta o dinheiro e pague tudo que vocês têm para vir para cá, porque eu não vou mandar 1 centavo, trazendo para o nosso contexto, é 1 centavo para vocês se tornarem meus escravos. Já que vocês querem pregar Jesus na minha ilha, querem ser meus escravos, venham com o que vocês têm, com os seus bens. E esses jovens se propuseram e foram, e próximo, no litoral, eles já dentro do barco, se despediram de suas famílias. E entenda, não é uma despedida igual eu fiz, de ir para a África, num período de férias, sabendo que em 1 mês eu retornaria, sabendo que talvez em alguns anos eu retornaria. Aqueles jovens estavam destinados para se distanciar para sempre, até a morte de suas famílias. Imagina, pensa comigo, se põe no lugar desses 2 jovens, vocês dentro do barco, como esses 2 jovens,
dando um adeus para os seus parentes, para os seus familiares, sabendo que vocês nunca mais o veriam. O amor a Cristo. Isso é amar a Deus. E eles, dentro do barco, receberam uma proposta, parece que talvez eu não rejeitaria, talvez você também não rejeitaria. Talvez a gente chegaria até aqui, provaríamos o nosso amor a Cristo até aqui, dizendo que nós iríamos. E do lado de fora, esse senhor Zinzendorf, onde eles residiam, ele professou do lado de fora, falou assim: vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Não tem volta. Vocês vão ser escravos para sempre. Se vocês quiserem, eu posso comprar vocês de novo. É só sair do barco. E a palavra, e na verdade a frase que eles falaram, é uma frase muito emocionante, mas ela tem que ser a verdade para a nossa vida aplicável, nossa vida prática. E eles professaram de dentro do barco que o Cordeiro que foi imolado seja glorificado através do nosso sofrimento. Que o Cordeiro que foi imolado, que o sacrifício de Jesus não seja em vão, e ele seja glorificado através das nossas vidas. Sabe, a nossa missão como igreja, viver pela fé, é assim: propagar a mensagem de Cristo. Ah, mas eu não tenho um chamado para ir na África, Miguel. Não importa, no seu trabalho tem muita gente que não conhece a Cristo. Na sua casa, talvez, os seus parentes, tem alguém que não conhece a Cristo. Talvez na sua escola tem alguém que não conhece a Cristo. No seu bairro, seus vizinhos. Você tem um chamado, você tem uma missão. Se Cristo é verdade para você e você quer em Cristo, você precisa propagar Cristo pela fé. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.